Fala pessoal, tudo tranquilo? Beleza? Espero que sim. Então, queridinhos, a gente entrando no terceiro bimestre agora, vocês começam a ver os conteúdos relacionados à ecologia, né? E o que aporta essas situações. Então, a gente tem como ecologia aquela parte da biologia que estuda todas as relações entre os seres vivos, entre si e desses seres vivos com o meio onde eles vivem, tá? A primeira vez que foi utilizado esse termo foi em 1866 por Ernest Haeckel, que vem da junção das palavras zoico, né, que significa casa, e logos, que significa estudo. Tá? São duas palavras gregas. Então, quando você fala em ecologia, você está falando no estudo da casa, ou no estudo dos habitats dos seres vivos. Ela é bem ampla, tá? Uma ciência bem ampla e bem completa, bem direcionada. Você tem muitos estudos direcionados na área, muitos meios que são direcionados, características bem específicas de áreas de estudo, e possui um campo bem grande de atuação. Tá? Então ela é bem ampla e complexa. Então ela se preocupa com esse entendimento do funcionamento de toda a natureza como um todo, tá? Como outros campos da biologia, né? Como a genética celular, a molecular, a biologia celular e assim por diante. Ela acaba não sendo uma ciência isolada, né? Então, para conseguir compreender ela, você tem que compreender também um pouquinho da evolução, de genética, de biologia molecular, de fisiologia, de anatomia. Então ela acaba se dividindo de uma maneira geral. A ecologia ela é dividida em dois tipos, né? A autoecologia e a cinecologia, que a gente tem o seguinte: na autoecologia o estudo se volta para uma determinada espécie ou indivíduo, analisando principalmente assim, o seu comportamento, a sua interação com o meio, os adaptativos que garantem a sobrevivência daquela espécie determinada no meio onde ele vive. Tá? Por isso que você tem muitos estudos direcionados a espécies bem específicas, espécies de morcego, espécies de pássaros, espécies de aranha, de cobras e de outros animais que são bem direcionados, tá? Que é isso que você é colocado como autoecologia. Ele é voltado para uma determinada espécie ou para um indivíduo em questão, tá? Analisando todos os pontos evolutivos, adaptativos, que vão acabar garantindo a sobrevivência dele num determinado meio, tá? E a cinecologia, que faz uma análise um pouco mais ampla, um pouco mais aberta, tá? Que analisa grupos de organismos, então, e a sua interação, tá? Analisa esses grupos e as interações que existem entre eles e com o meio onde eles vivem. Então acabam tendo assim, a autoecologia e a cinecologia têm características, né, bem diferentes nos níveis de organização, mas como um meio geral da ecologia, os níveis mais estudados que a gente tem, e é os que mais em comum caem nos vestibulares, no Enem, e são questões bem abrangentes do campo da ecologia. Caem muitas questões sobre ecologia, interações sobre seres vivos, o que acontece numa interação de um inseto, por exemplo, no meio onde ele vive, relacionado à saúde pública, mosquito da dengue, malária e afins, são conceitos que caem com bastante frequência, tá? Nos vestibulares afora e no Enem também, tá? Então a gente tem diferenciações que são utilizadas dentro desse meio, né? Quando eu falo, por exemplo, em população, eu estou falando um conjunto de organismos da mesma espécie que vivem juntos em uma determinada área e acabam apresentando maiores chances de se reproduzir entre si do que outros indivíduos de outras populações. Então aí a gente tem umas interações bem específicas. Nós somos uma população de seres humanos que vivemos em determinado lugar, temos uma chance de se reproduzir entre si maior do que indivíduos de outras populações. E daí você tem as interações sociais que existem dentro dessas populações. E
você tem populações diferentes, a população de seres humanos, população de cachorro, de gato, de passarinho, de barata, então, que acabam interagindo, que acabam formando as comunidades, que é o conjunto de populações de uma determinada região. Então aqui na cidade eu tenho uma comunidade, porque aqui vive população de seres humanos, de barata, de passarinho, de gato, de cachorro, de aranha, de cobra, de lagarto e assim por diante. Tá? E todos eles formam uma comunidade. E esse conjunto de comunidades, várias comunidades, né, que se estabelecem, formam um ecossistema, que é o conjunto formado pela comunidade. E a interação com os fatores abióticos daquele local. E logo após isso eu tenho um fator um pouco mais amplo que é colocado, né, que é a biosfera, que é aquelas características mais amplas e autossuficientes que correspondem a todos os seres vivos do planeta, tá? Que acaba abarcando todas as relações deles entre si e com o meio ambiente em questão. Então, independente desse nível de organização que acaba sendo estudado, a gente tem que compreender o meio em que o organismo vive e compreender essa parte essencial dessa interação desse organismo com o meio ambiente onde ele vive. Tá? Então, dentro do estudo da ecologia, a gente escolhe uma espécie para análise e os ecólogos preocupam-se em conhecer o habitat e o nicho ecológico desse animal, porque tem diferença também. O habitat é o local onde essa espécie vive, tá? E o nicho ecológico é o papel que ele desempenha nesse meio. Ou seja, o habitat é a casa dele e o nicho ecológico é a profissão dele, é o que ele vai fazer para esse meio ambiente, o que ele vai agir, o papel que ele vai desempenhar nesse meio. Então, dentro dessas características, a gente tem um outro ponto bem importante da ecologia, que são as interações que envolvem entre os seres vivos, né, ou as relações ecológicas, que demonstram esses diferentes tipos de interação que ocorre entre os seres vivos e os indivíduos de uma população, porque você tem interações de um meio que podem ser favoráveis e interações desfavoráveis dentro desse meio. Por exemplo, quando eu falo em competição e predação, eu tenho assim, a predação de um cervo é ruim para quem? É ruim para o cervo, mas ela é boa para o leão, ou para a onça, ou para o tigre que capturou aquele cervo. Então são relações bem específicas. Ela é positiva para a espécie que vai se alimentar, porque o leão precisa caçar, esses animais precisam caçar, e vai ser negativa para o animal que sofreu a predação, tá? Mas para aquela população de cervos que escapou, ela é uma pressão boa, porque naquilo lá, os cervos que conseguiram escapar, eles conseguiram correr mais rápido que o leão, certo? Então eles têm, de um ponto de vista adaptativo, isso é muito bom, do ponto de vista de evolução, isso é muito bom, porque acaba selecionando naturalmente, né, aqueles indivíduos que conseguem correr mais, conseguem se esquivar do leão com uma rapidez maior. Então, para a população como um todo, são pontos positivos. Para o indivíduo, ele está sofrendo uma predação, então para ele é um ponto negativo, tá? E para o predador é um ponto positivo, é uma pressão positiva também, porque ele vai se alimentar daquele meio. Então acaba sendo bem importante se estudar e se conhecer essas áreas de atuação, justamente para conseguir compreender o que aporta cada ponto isolado e o que interessa na ecologia. Então, por exemplo, quando eu falo em biomassa, eu estou falando da matéria orgânica que compõe o corpo de todos os organismos vivos. Nós possuímos biomassa, qualquer animal possui biomassa, uma planta possui biomassa, e em algum determinado ponto ela vai retornar para o solo, tá? Porque nós fazemos parte de uma cadeia alimentar. Então, e essa cadeia alimentar é essa transferência de matéria e energia que ocorre, que se inicia sempre por um organismo produtor e termina sempre num organismo decompositor. Então, por exemplo, assim, se eu falo em produtor, quem que são os organismos produtores?
Tá? Eu sou um organismo produtor. Ah, mas eu vou lá, eu planto lá o meu alimento, eu sou produtor. Não, quem é produtor é o vegetal. Você colocou a semente no solo. Quem vai produzir o alimento é aquele vegetal. É aquela planta que vai acabar produzindo o alimento. Deixa eu pôr o cabo na tomada. Então, ele que vai ser o produtor. Então, o que eu tenho de produtor são todos vegetais, são todas as plantas fotossintetizantes que produzem alimento através da fotossíntese. Esses são os produtores. E nós somos consumidores, consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários e os decompositores, que são todos aqueles micro-organismos que decompõem essa matéria orgânica e tem a grande importância para repor essa energia no solo para que ela possa alimentar outros vegetais, outros animais e assim por diante. Esse fluxo na cadeia alimentar ele é sempre unidirecional, tá? Ele tem uma única direção. E aí dentro disso a gente tem os ciclos biogeoquímicos, né, que são todos aqueles processos físicos e químicos e biológicos que permitem que esses elementos circulem entre os seres vivos, a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera, e que acabam sendo bem importantes com as interações do meio, porque a gente depende desses processos físicos, químicos e biológicos para fazer a manutenção da vida no planeta e manter tudo isso equalizado, sabe, manter isso num processo cíclico, né? Sempre tendo uma reposição desses nutrientes, você utilizando, tendo reposição e assim por diante. Então acaba tendo essa efetividade bem específica, tá? A gente vai ver mais a fundo, né, essas situações que aportam as relações ecológicas dos seres com o meio, tá? Acaba vendo os pontos bem específicos, tá? Qualquer dúvida, pessoal, tragam para aula ao vivo e a gente vai vendo essas interações que acabam sendo bem importantes, tá? Dentro os diferentes tipos de biomas que a gente tem no planeta também. Então acabem trazendo isso para aula ao vivo para a gente conseguir questionar e conseguir esclarecer as dúvidas de vocês de uma forma boa, né? De uma forma eficaz para todo mundo que acaba tendo que ter esse conhecimento maior na área e compreender como que se chega a essas situações como um todo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Dê uma olhada no material em anexo. Grande beijo para vocês e até a próxima aula.